Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha. Estamos aqui na dica 3 e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre software. Bom, relembrando o conceito de software, né? São os programas, o conjunto de instruções necessários para que o computador possa realizar tarefas, auxiliando e agilizando o trabalho do usuário. É a parte lógica do computador. Exemplos de software: Windows, Word, Excel, PowerPoint, CorelDRAW e etc. Bom, os tipos de software. Vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de software. Então, nós temos aqui o software de sistema. Software de sistema, também conhecido como software operativo, é o programa mais importante de um computador, responsável pelo funcionamento da máquina. Sem ele, o computador liga, mas não executa nenhuma função. Exemplos: Windows, Linux, Mac, Android nos celulares. Bom, esse tipo de software, então, como fala ali, é o software principal. Sempre que a gente compra um computador, um celular, um tablet, é necessário ter esse software de sistema para que a sua máquina funcione e execute todas as funções que a gente espera de um computador, de um aparelho. Sem esse software, nosso aparelho ele vai ligar, mas não vai funcionar, ele vai ficar esperando o funcionamento desse software de sistema. Então, sempre que a gente compra, né, um computador, um celular, é legal a gente verificar se no valor já está incluso o uso desse software de sistema também, para não passar problemas depois de comprar uma máquina e ela não funcionar quando chegar em casa, ok? Bom, o software de aplicação. Software de aplicação é constituído por uma variedade de programas que nos permitem realizar diversas tarefas relacionadas com os nossos trabalhos e lazer. Aí são os outros programinhas que vêm depois do sistema operacional, né? O Word, Excel, PowerPoint, jogos em geral. Nos celulares e nos tablets, a gente vai lá numa loja, né, para poder fazer a compra ou instalar aplicativos gratuitamente no nosso aparelho. Então, esses aplicativos podem ser instalados depois, por quê? Porque já existe o software de sistema e aí a gente consegue utilizar os softwares de aplicação. Então, são os programas em geral que a gente instala depois, ok? Bom, as licenças de uso de um software. Agora entra um ponto aqui bem interessante, que aí entra nessa questão de preciso pagar a licença, não preciso pagar, é gratuito. Como que funciona isso? Bom, aí a gente tem a GNU, General Public License, licença comercial ou software proprietário, licença de software livre, freeware, shareware, demo, trial. Então, nós vamos falar um pouquinho, tá, sobre cada uma dessas licenças. Bom, a GNU foi criada por Richard Stallman. Originalmente criou a licença para o projeto GNU de acordo com as definições de software livre da Free Software Foundation. Licença copyleft são utilizadas por projetos de software livre e de código aberto, além dos programas de software produzidos pelo projeto GNU. O núcleo Linux é um exemplo de usuário da licença. Então, a gente tem aqui na GNU, né, são os softwares que a gente considera softwares livres, tá? Ele libera uma licença de uso gratuito. Bom, ainda sobre a GNU, em termos gerais, né, baseia-se em 4 liberdades. A liberdade de executar o programa para qualquer propósito, a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. O código-fonte, né, é um pré-requisito para essa liberdade. Ele fica aberto. A liberdade de redistribuir cópias, de modo que você possa ajudar ao seu próximo. E a liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie deles. O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para essa liberdade. Bom, então a gente tem aqui a liberdade 0, 1, 2 e 3. Essas 4 liberdades são essenciais para definir
um tipo de licença GPL, que é General Public License, né, para que a gente possa pegar o software, modificar ele, criar um outro software meu a partir desse, porque o código-fonte dele é aberto, e distribuir cópias também para outros usuários sem ser considerado pirataria, porque o código-fonte dele, onde a gente constrói o programa, é livre, é liberado, e aí eu posso modificar e criar o meu software a partir dele e lançar cópias para qualquer pessoa, quantas a gente quiser, né? Então ele segue aí essas 4 opções esses 4 termos de liberdade para uso do software. Exemplos: Mouse Educacional e Calavaro. São 2 programinhas que eu utilizo aqui na escola, Mouse Educacional para treinamento do mouse e o Calavaro para treinamento de digitação. Então, todos esses 2 programas eu posso modificar, adaptar ao uso da minha escola, distribuir cópias para os meus alunos, que não é considerado pirataria, e eu não preciso pagar para utilizar esses softwares aqui na minha escola. Licença comercial ou software proprietário. Bom, os softwares chamados comerciais são aqueles pelos quais o usuário paga uma taxa de licenciamento para poder utilizar. As 2 restrições mais comuns nas licenças comerciais são o direito de redistribuição, por exemplo, realizar uma cópia dele e repassá-la para outro usuário. A cópia de softwares em desacordo com sua licença comercial é considerada uma cópia ilegal, e esta prática é conhecida pelo termo pirataria. Então aqui a gente já tem o contrário, né? O software proprietário eu não posso distribuir cópias porque é considerado pirataria. O direito de alterar o funcionamento do software, adaptando para um fim específico. Como o software comercial raramente é distribuído com seu código-fonte, para alterá-lo seria necessário utilizar a prática da engenharia reversa, que costuma ser terminantemente proibido por este tipo de licença. Ou seja, do jeito que o programa veio, eu tenho que utilizar ele. Eu não posso fazer nenhuma modificação no seu código-fonte, até porque ele não é liberado para esse tipo de acesso. Então, um pouquinho diferente aqui, né? O software proprietário da GPL que a gente acabou de trabalhar. Exemplos: Windows, o Office, né, o Word, Excel, PowerPoint, o joguinho Minecraft, entre outros. Então a gente tem uma série de softwares no mercado, né, que são considerados softwares de uso proprietário. Eles possuem copyright diferente, né, da GPL, que é copyleft. Então aí ele tem direitos autorais e direitos de uso atribuídos ao fabricante, né? Então a gente já não consegue fazer cópias e nem modificar o seu software principal, ok? Software gratuito, freeware, é qualquer programa de computador cuja utilização não implica no pagamento de licenças de uso ou royalties. Não confundir o free de freeware com free de free software. São diferentes, tá? Um programa licenciado como freeware pode não ser um software livre, pode acompanhar licenças restritivas, limitando o uso comercial, a redistribuição não autorizada, a modificação não autorizada ou outros tipos de restrições. Ou seja, ele é freeware, né? A gente pode utilizar ele sem pagar a licença de uso, mas ele pode vir acompanhado de algumas limitações, não distribuir cópias, né, não trabalhar no código-fonte dele. Por isso que é importante a gente não confundir com free software. Exemplo, o Windows Defender. Ele é um software gratuito, ele já vem junto com o sistema operacional Windows. A gente consegue baixar o Windows Defender gratuitamente, sem pagar nada por ele. Porém, ele tem limites. Então, se eu quiser, por exemplo, redistribuir cópias, já não posso. Se eu quiser mexer no código-fonte dele, também já não posso. Eu não pago nada, mas ele possui restrições de uso. O shareware é um programa de computador
disponibilizado gratuitamente, porém com algum tipo de limitação nas funcionalidades e ou tempo de uso gratuito do software limitado, após o fim, o usuário é requisitado a pagar para acessar a funcionalidade completa ou poder continuar utilizando o programa. Um shareware está protegido por direitos autorais. Exemplo, o WinRAR e os antivírus. Bom, shareware é um tipo de programa, né, como fala ali, ele é gratuito, mas ele possui limitação, às vezes, de tempo. Ele pode ser utilizado por 15 dias, por 20, 45 dias, né, depende do fabricante. E ele possui também algumas limitações nas funcionalidades. Então, se eu quiser todas as funcionalidades do programa, aí eu tenho que pagar por ele. Geralmente isso acontece muito com os antivírus, né? Eles liberam uma versão gratuita, onde a gente pode utilizar algumas funcionalidades, mas se eu quiser ele completo, com proteção completa, eu tenho que pagar por uma licença de uso. Então, esse tipo de programa é um shareware, ok? A versão demo são versões de testes. Funciona por um tempo e depois encerra sua execução, utilizada para avaliar as funcionalidades de um programa. Geralmente, quando uma empresa está fazendo testes, né, vai lançar um programa novo no mercado, então eles lançam uma versão demo para que várias pessoas possam utilizar este programinha, fazer os testes, e aí fica para avaliar se realmente deu certo ou não. Por isso que é chamado de versão demo. A versão trial, semelhante aos programas demo, mas com funcionalidades disponíveis por determinado período, muito comuns em jogos baixados da internet. Então aqui a gente já tem um tipo de programa que ele vem realmente já com um tempo pré-determinado, né? Então é versão também de testes, ele é parecido, e ele só vai funcionar para aquela pessoa por um determinado tempo. Após aquele tempo, vai ser necessário pagar por uma licença de uso. Também muito utilizado para testes. Nosso conselho, para finalizar, fazer as anotações sempre. Faça uma tabela comparativa dos tipos de software e suas licenças de uso. Continue pesquisando. Não deixe de pesquisar. A partir de agora que você já tem uma noção sobre os tipos e as licenças de uso de software, continua pesquisando. Tá? Vai vendo aí mais opções, mais tipos, mais exemplos. Tá? Não deixa de continuar pesquisando. Bom, finalizamos por aqui. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Então a gente volta agora com a dica 4, daqui mais uns dias, falando sobre o software de sistema, em específico o Windows. Vamos falar um pouquinho do sistema operacional Windows, ok? Até a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo. Bons estudos aí para você. Um abraço!